Boa noite a todos. É um prazer estar aqui participando desta vigília. Não sei se você já está cansado, mas que a paz do Senhor possa estar no seu coração, refrigerando, abrindo a sua mente para você continuar aprendendo mais e mais do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Moisés, sou o pastor Moisés, casado com a Nígia, tenho um filho, Isaac. Sou pastor há 13 anos, aqui na região do Espírito Santo, alguns anos no Rio de Janeiro, agora nos últimos 7 anos estamos na região do Espírito Santo, cidade de Colatina. Aqui é uma região bem quente, então a gente manda aí as saudações calorosas do povo brasileiro nesta região. A mensagem de hoje que nós temos para falar foi nos pedido algo muito importante. Tem a ver com a volta de Jesus. Como imaginar a volta de Jesus? E quando a gente pensa da volta de Jesus, a gente tem uma perspectiva assim muito grande, porque quase tudo na Bíblia aponta para esse clímax da volta de Jesus. Esse é um dos pontos mais altos da Bíblia. É lógico, o ponto mais alto é a Cristo no Calvário. Mas falando da volta de Jesus, a gente pode imaginar algumas coisas. E eu quero meditar um pouquinho com vocês, ler alguns textos. Então, a nossa perspectiva a gente vai basear em dois âmbitos, em dois parâmetros. Primeiro, no parâmetro do povo de Deus, que está aguardando a volta de Jesus, que está atentando para os sinais dos últimos dias. E também, nesse momento, aqueles que não estão esperando Jesus voltar. Ou seja, a gente fala que são os ímpios, mas no tempo final serão aqueles que um dia procuraram o Senhor e se rejeitaram. Então, na verdade, serão a perspectiva baseada em dois povos, os que estão aguardando Jesus voltar e os que não estão aguardando ou acham que ele não existe. Então nós vamos falar um pouquinho disso, dessa perspectiva, nós vamos falar também do juízo de Deus nesse contexto, sobre o que vai estar acontecendo na Terra, na região da Terra, não importa se é na região da América, na região da Europa, na região da Oceania, mas o que vai estar acontecendo? E outra, por que é importante falarmos da volta de Jesus? Será que Jesus realmente ainda impacta alguém? Será que existem textos que possam impactar, principalmente as mentes mais secularizadas, as mentes que não creem em algo além do físico, metafísico, só creem naquilo que é real, naquilo que é palpável, naquilo que é bem assim, físico, olhado, né, vigiado, aquilo que está além dos nossos olhos ou além do nosso alcance? Será que impacta? Será que causa algum impacto? Então nós vamos ler alguma coisa que vai mostrar para nós e vai também, talvez, se você compartilhar com alguém essa mensagem, possa impactar também. Por isso, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai querido, estamos aqui, Senhor, junto com um grupo especial, lá na região da Europa, em Portugal, estudando as profecias, estudando a Tua Palavra, e estamos agora pedindo a Tua orientação, a Tua unção, para a gente compreender um pouquinho da volta do nosso Senhor Jesus. É isso que eu aguardo, é isso que eu espero, creio nisso, e quero compartilhar um pouquinho disso para com os nossos irmãos também. Irmãos e amigos que vão estar assistindo a quilômetros, a centenas de quilômetros, milhares de quilômetros daqui, mas que partilham também desta fé e querem conhecer mais. Então, abra nossa mente, nos ajude a compreender a volta de Jesus, os sinais que acontecem e também, Senhor, nos ajude a estarmos do lado dos salvos. Nos dê a Tua paz, abra nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Como você percebe, vai existir o lado dos salvos e do lado dos perdidos. Ao mesmo tempo que Jesus vai vir com grande poder e glória para alguns,
ou para muitos, milhares na verdade, para outros milhares ele vai vir como um ladrão. Então parece que as duas visões são diferentes, né? Um é com grande poder e glória e o outro como ladrão. A gente não consegue imaginar um ladrão em glória, com grande poder e glória, principalmente quando ele é preso ou pego, né? Então aí quando ele é preso, aí que não tem glória nenhuma. Mas por que Jesus, para uns, será com grande poder e glória? A Bíblia até relata, este é o nosso Deus a quem aguardávamos, lá em Isaías. E para outros, vão se lamentar, porque ele está vindo nas nuvens dos céus. E esse texto que todos vão ver, eu quero abrir com você na palavra de Deus. Está no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto de Apocalipse que fala da volta de Jesus, tá ok? Livro de Apocalipse, Revelações de Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Olha só o que diz. Ele vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo o que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim e amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nesse primeiro texto, a Bíblia começa dizendo que ele vai vir nas nuvens dos céus. Então uma coisa é certa, a volta de Jesus ela é literal. Ela primeiro acontece na nossa vida, quando a gente começa a guardar Jesus, né? A guardar as benditas esperanças, a fé, guardar também os ensinamentos do Senhor. Jesus começa a mudar o nosso interior. Ele diz que quando a gente obedece seus mandamentos, no nosso interior correrão rios de água viva, representando a ação do Espírito Santo na nossa vida. Então a gente, nesse momento, aguarda ele. Lógico, Jesus ainda não voltou, mas a gente começa a viver como se esperássemos a volta de Jesus. Só que nessa hora aqui, já é mais para a parte final, do tempo final mesmo, ele vai vir nas nuvens e todo o olho verá. E quando a Bíblia fala nessa expressão aqui, e todas as tribos da terra, não está falando do povo de Deus. Está falando do restante da terra, do restante que não quis nada com Jesus. Talvez até tenha andado no caminho, mas se afastaram, abandonaram ou nunca quiseram. Sabe, queridos, aqui a gente começa a ver algo muito importante. Todos enxergarão a Jesus. Quem crê e quem não crê. O rico, o pobre. O rei ou o mais simples serviçal. Aqueles que realmente trabalharam firmes para o Senhor ou aqueles que zombaram do Senhor, até trabalharam na igreja ou em alguma instituição religiosa, fizeram grandes obras, mas, sabe, não permaneceram fiéis. Aqui todo olho verá. Mas o que a gente pode perceber é que, para a grande maioria, ele vai vir nas nuvens, até os que transpassaram. Olha o que a Bíblia está dizendo. Esses que transpassaram, essa expressão transpassar, lembra na crucificação de Cristo, quando os líderes judeus, já no período aí do pôr do sol, por causa do sábado, não queriam transgredir o sábado, quer dizer, mataram a Cristo, mas estavam preocupados agora com a guarda do sábado. Uma falsa guarda, né? Uma guarda que Deus não se agrada. E então, para antecipar a morte, porque as pessoas, normalmente, elas passavam um tempo na cruz, elas não morriam logo em seguida, então, provavelmente, os outros dois ladrões estavam vivos. E naquele contexto, se quebrava as pernas, estavam presos ali na cruz, né? Com pregos nas mãos e nos pés, e se quebrava pelo período próximo ao pôr do sol, para que realmente, no caso na sexta-feira, obviamente, para que pudesse morrer logo
por asfixia, não conseguisse respirar, porque ele não tinha base. Então ele levantava e respirava. Uma hora ele ia morrer. Então quebrando as pernas, sem nenhum impacto ainda, e morreria mais rápido. Quando chegaram para Cristo, acreditava-se que ele já estava morto. E de fato ele morreu. E então, para terem certeza que ele estava morto, não quebraram os seus ossos, não quebraram as suas pernas. Tem uma profecia bíblica que diz que nenhum de seus ossos seria quebrado. E então um soldado romano transpassa uma lança. E a Bíblia diz que sai água e sai depois, né, sangue, não jorra sangue, sai água, representando ali que o coração de Jesus possa ter explodido ali com muitas emoções e houve esse derramamento de líquido. A gente pode perceber que esse povo vai estar ali, tá aqui, até mesmo o que transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão sobre ele. Sabe, a gente precisa estar assim, apercebido por algumas coisas. Eu quero agora ler um outro texto em Mateus capítulo 24, porque Jesus ali não vai estar falando para os demais, os ímpios, ele vai estar falando para os seus filhos, o seu povo. E ele dá alguns sinais para que a gente possa, assim, estar pronto. Olha só o que diz. Mateus capítulo 24, diz assim, eu quero ler a partir do verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Ele não está falando do pessoal das tribos da terra. Ele está falando do povo que serve a ele. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Jesus ele está dizendo que a gente precisa pregar o evangelho a todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Essa palavra testemunho, do grego, quer dizer martireu, ou martireu. Talvez você imagine aí a da palavra martírio. O testemunho, para nós nos dias de hoje, normalmente a gente imagina, por exemplo, na igreja, eu vou na igreja dar um testemunho. A gente imagina que é um culto de quarta-feira, um culto de oração, um culto de poder, ou um culto de madrugada, ou mesmo numa vigília. Normalmente vigília tem muitos testemunhos. A Bíblia, enquanto fala assim, será pregado em testemunho a todas as nações, o verso 14, então às vezes a gente imagina que é falar de Jesus só, testemunhar, viver, mas na verdade essa palavra testemunho é mais do que isso. Para nós, parece que é você falar de Jesus, você testemunhar de Jesus, você dizer as bênçãos de Deus na sua vida. Mas no contexto bíblico é martírio. Talvez você vai se perguntar, mas martírio quer dizer que significa que eu vou morrer. Nem sempre. Uns morrem, outros não morrem. Mas a Bíblia diz que o sinal será pregado a todo mundo e então virá o fim. Como vai ser pregado a todo mundo? Em forma de martírio. Mas, sabe, se você digitar no Google e ver algumas expressões, algumas pregações de evangelho de diversas denominações, você vê em alguns países bem radicais pessoas morrendo em nome de Jesus. E eu entendo que é um pouquinho disso também. Mas aqui a Bíblia está dizendo que o testemunho, ou seja, martírios, vão acontecer de maneira muito especial. E alguém morrendo em nome de outro e vai se converter. E essas pessoas que talvez vão ser os algozes, os que vão matar, os que vão maltratar, vão se converter. Assim como na história bíblica, Estevão foi apedrejado. Paulo não apedrejou Estevão, mas Paulo estava ali segurando, as roupas, as capas, para que o pessoal pudesse apedrejar. Está lá no livro de Atos. E depois Paulo, com Saulo, na verdade, perseguiu os cristãos
E ele, sabe, ele não matava, mas ele trazia para ser preso, para ser açoitado, incitava eles a blasfemar o nome de Jesus, até que ele teve um encontro com o Senhor. E por causa disso, ele começou a dizer que ele era o menor dos apóstolos, porque ele perseguiu o povo de Deus. Assim como ele se converteu, no tempo final, por causa do martírio, muitos vão se converter. Mas eu disse que pode ser martírio morte, e também, pastor, existe martírio sem morte? Sim, a Bíblia tem um personagem especial, o apóstolo João, o que escreveu o livro do Apocalipse, que a gente leu, o que escreveu o Evangelho de João também. A tradição cristã diz que João, ele era o mais novo dos apóstolos, ele viveu mais e ele teve uma morte, vamos dizer assim, será que a gente pode dizer, uma morte natural, né, de causa natural, de velhice. Ele viveu até em alta idade e ele escreveu o último livro da Bíblia, que é o Evangelho de João. O Apocalipse, ele se refere ao tempo final, mas João escreveu o Evangelho de João depois de Apocalipse. No Apocalipse, João estava na ilha de Patmos. Por que ele foi para uma ilha de Patmos? Porque a tradição cristã diz que ele foi jogado num caldeirão de óleo fervendo. Então, era para ele ter morrido, ele passou pelo martírio. Só que a tradição cristã diz que ele não morreu naquele caldeirão. Alguns até acreditam que ele ficou deformado. Eu não acho que ele ficou deformado. A tradição não fala. Pelo contrário, fala que o imperador ficou com raiva, então jogou ele numa prisão, numa ilha chamada Patmos, para ele, sabe? Porque os cristãos morriam e o testemunho deles era tão poderoso que os outros que assistiam à morte se convertiam. Então o imperador jogou ele numa ilha para ficar sozinho, para não ter ninguém, mas olha só, lá sozinho Deus deu a revelação do livro de Apocalipse. Então, baseado nesse tipo de martírio, eu posso dizer que muitos vão ser perseguidos, talvez presos, açoitados, mas não passarão pela morte. Outros, infelizmente ou felizmente porque a morte causa tristeza para a gente, né? Mas felizmente estão firmes no Senhor. Então, ainda que tenha morte, ainda não será o fim. Pensando nisso, eu quero ler um texto com vocês que está no Evangelho, na verdade, escrito por Pedro, uma primeira carta de Pedro. Na verdade, 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Perdão, 2 Pedro, capítulo 2. Está falando dos falsos mestres. 2 Pedro, capítulo 2, eu vou ler dos versos 1 a 3, falando um pouquinho aí da volta de Jesus. Olha só. Houve também, verso 1, 2 Pedro, capítulo 2, verso de 1 a 3. Houve também, dentre o povo, falsos profetas, como também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até que o Senhor os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão de suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Por ganância vos explorarão com palavras fingidas, e para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. A gente percebe aqui que muitos líderes religiosos não têm falado da volta de Jesus. Porque a volta de Jesus requer mudança de vida. O mundo está acabando. A Bíblia diz que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis. As pessoas seriam mais amantes de si mesmas do que amantes de Deus. E Pedro aqui está dizendo que esses falsos líderes, eles introduzem heresias, até chegando a dizer que o Senhor não nos resgatou. E como é que é isso no dia a dia?
Olha quantas coisas, olha como a sociedade tem entrado em tristeza profunda, alguns em depressão, outros em doenças mesmo, sabe? Do coração, doenças de relacionamento. Hoje, com a tecnologia, quanto mais tecnologia temos, mais sozinho parece que estamos. E este livro sagrado não tem sido falado como deveria ser. A gente ouve muito que Jesus cura, que Jesus perdoa, que Jesus salva, mas a gente se esquece de uma coisa, que Jesus vai voltar. E se ele vai voltar, ele vai levar aqueles que acreditam nele. E aqueles que não acreditam, o que vai acontecer? Alguma coisa. Então, como é que eu vou acreditar ou não acreditar? Basta eu dizer eu creio? Basta eu dizer eu creio em Jesus e eu vou ser salvo? Como diz a Bíblia, creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Mas se eu creio no Senhor Jesus Cristo, como pastor, e na minha casa eu trato mal a minha esposa, trato mal meu filho, sabe? Trato mal os outros, mas eu creio. Será que é isso? Será que a vida sem obras, não estou falando salvação pelas obras, mas será que é uma vida, sabe? Uma vida que fala, mas que não faz. É isso que vai para o céu? Porque se for assim, então basta falar de Jesus que estará salvo. Você confiaria em alguém que você percebe que não tem caráter? Ou, aliás, todos têm, né? Mas que seja um mau caráter. Você confiaria num advogado que você sabe que ele é um mau caráter? Você procuraria os seus préstimos? Você procuraria um médico que você sabe que por suborno ele muda os laudos, ou ele inventa doença, ou ele muda as coisas só para você gastar dinheiro? Você confia nesse tipo de pessoa? E aí traz agora para a vida espiritual. Você confia em líderes religiosos que apenas querem acalmar o nosso coração? Sabe, a palavra de Deus, ela fala que, verso 3, por ganância vos explorarão com palavras fingidas, sabe? Jesus está voltando, mas a Bíblia diz que no tempo final, muitos líderes, por ganância. Ganância tem a ver com ganho, com dinheiro, talvez não só com dinheiro, mas com presentes, com amizades. Quem não gosta de ter amigos? Quem não gosta de estar numa boa casa? Quem não gosta de receber um convite para um almoço? Aí diz aqui, para eles, por causa das palavras fingidas, não é por causa dos presentes, mas por causa das palavras fingidas, o juízo lavrado a longo tempo não tarda. Essa expressão a longo tempo não tarda, no original ela tem um sentido mais amplo, que o juízo parece que está demorando. E convenhamos, se a gente acredita que Jesus está no santuário celestial desde 1844 só para executar o juízo, já é pelo menos aí quase 160, 170 anos. Mais de 170 anos, né? 44, 2014, um pouquinho mais do que isso, quase 180 anos. Então, 170 anos. Então a gente começa a perceber que há muita assim, informações que as pessoas querem saber e as pessoas não têm a resposta. Elas buscam e não têm a resposta. E por ganância, talvez, não recebe essa resposta, não elas, mas os líderes. E a esses líderes, o juízo já está feito. Por longo tempo, está demorando aos nossos olhos, mas uma hora vem. E eu quero falar um pouquinho desse juízo, porque a Bíblia fala um pouquinho sobre isso. Abra aí no livro de Apocalipse, capítulo 14, livro de Apocalipse, capítulo 14, verso 7, diz assim, eu vou ler o verso 6 e o verso 7, falando do juízo. E
antecipando aí a volta de Jesus. Vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Verso 7, dizendo, com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e a fonte das águas. Aqui a gente percebe, o texto de Pedro fala que os falsos mestres, há muito o juízo já está pronto para eles. Aquela palavra ali, juízo, é no sentido de condenação. Porque o juízo do povo de Deus, ou para o povo de Deus, não é condenação, é livramento. As pessoas têm medo do juízo, mas por quê? Porque não conhecem a Deus. Deus é tratado ou pintado muitas vezes como alguém mau, alguém ruim, alguém que lança raio, lança trovão. Mas o juízo de Deus, ao mesmo tempo que é salvação, é condenação. Salvação para aqueles que o aguardam, condenação para aqueles que não esperam. Até no dia a dia. Olha só, se você é inocente sobre um assunto e você está sendo julgado sobre aquele assunto, o juízo é para quê? Para justamente te livrar de uma condenação. E quando termina o juízo, você fica feliz ali, se fosse, você está sendo acusado de alguma coisa, você diz, eu sou inocente. Sou inocente. E aí você passa por um processo de investigação. E ao final o juízo mostra, o delegado diz, você não tem problema nenhum. Eu digo para vocês, eu tenho um exemplo. Uma vez eu estava dirigindo, indo para a região de Botafogo, no Rio de Janeiro, e um motoqueiro bateu no meu carro. Na verdade, ele que bateu no corredor, entre os carros, corredor, ele caiu no chão e a gente levou o carro para fazer perícia. O policial falou assim, olha, eu sei que o senhor não teve intenção, mas machucou o motoqueiro. E por causa disso, vocês têm que ir responder inquérito. Só vai ter que ir na delegacia e fazer perícia para descobrir quem é a verdade, porque ele vai dizer que é a verdade e o senhor vai dizer que também tem a verdade. Eu falei, não, tudo bem, mas eu não fui culpado. E aí eu fui à delegacia, eu liguei para o seguro levou meu carro e tal, e depois eu tive que levar o meu carro para fazer a perícia. E o meu carro para fazer a perícia foi lá na Polícia Civil, fez a perícia. E parece que o motociclista também tinha que levar a moto dele. Eu não sei dele, eu sei de mim. Chegou o dia, chegou a intimação, chegou a audiência. Orei a Deus, falei, Senhor, o Senhor sabe que eu não tive intenção e tal, ruim, nem de fazer nada. E aquele motoqueiro, eu não sei como ele conseguiu o endereço da minha casa, e ele chegou a tocar o interfone lá em casa, e eu não atendi, não conhecia, né? E eu, na mesma hora, procurei alguém que conhecia da polícia, e falou pra gente não atender, não entrar em contato, e se eu tivesse que pagar alguma coisa, o juiz iria dizer que não entrasse em acordo com ninguém. E chegou no dia do juízo, do julgamento, eu estava lá, eu fui lá, e a juíza me chamou. Estava lá, estava quieto, né? Podia falar muita coisa, ela olhou para mim, ela viu os livros ali abertos, viu o motoqueiro estava ali com um advogado, eu não tinha ninguém nesse sentido, procurei alguém ali, tal, e ela me perguntou, na verdade ela perguntou para mim o nome, e ela foi lendo ali né? E na hora que ela leu, ela só perguntou o meu nome, ela falou assim, quem é o dono do carro, tal, você, tal, e quieto. E ela abria ali os livros e tal, tinha alguém digitando alguma coisa, e ela falou assim, ué, quer dizer que o motoqueiro não tem
carteira? E aí eu me lembro que ele tentou falar, não, eu não chamei, eu tô conversando aqui, aí tinha de um lado e de outro, tô conversando aqui, eu não tô falando com ninguém de vocês. Aqui. Mas aqui tá, ele não tem carteira. Ué, mas se ele não tem carteira, não deveria ter acontecido o acidente. E ela olhou para mim e disse assim, o que você está fazendo aqui? Eu recebi a intimação de vir. Não, mas você fez a perícia. Aqui está dizendo que você fez a perícia. O da moto não tem perícia nenhuma. Então, não tem por que você está aqui. Na verdade, não tem por que existir esse julgamento. Você está sendo acusado de uma coisa que você não fez. Não tem prova contrária nenhuma contra você. Você pode ir já embora. Eu não sei quem chamou esse rapaz. E ali ficaram meio sem jeito, e eu não falava nada, eu só orando, Senhor, me ajuda, o Senhor sabe que eu realmente não fiz nada. E ela falou, não, você pode ir embora. Você pode ir embora porque você está livre. Você fez a perícia, então ao você procurar a perícia, eu entendo que você estava procurando mostrar que você não errou. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. O juízo ali foi de livramento para mim, porque quando acabou aquele momento, eu saí extremamente feliz. E na hora que eu estava saindo, ele interrompeu e disse, mas ele tinha que pagar minha moto, ele não sei mais o quê. E ele se exaltou e a juíza falou assim, se você falar, eu me lembro que eu estava saindo pela porta e ela falou, se você falar de novo, ou se você alterar, você pode ser preso. Não tem aqui a sua carteira de motorista. Não, mas eu tenho, mas nos laudos aqui não tem. Você não quis receber tratamento médico. Quando a polícia foi lá pegar o depoimento, você sumiu, é aqui que está escrito isso. Você não levou a moto para a perícia, porque nessa hora eu fui andando devagar e fui ouvindo isso. Então, enquanto que o outro fez tudo. Então, se ele fez tudo, eu estou entendendo que ele é inocente. E que se você não tinha carteira, você não tinha que estar dirigindo, você não tinha nem que estar pilotando a moto. Então, na verdade, você que está errado. Na verdade, você que abriu o processo contra ele. Mas se ele quiser, aí ela mandou parar. Aí ela me parou na saída. Você quer reverter? Porque o rapaz do carro é que tem direito contra você. Então, queridos, ali eu só falei assim, não, por favor, tá bom, eu já posso ir. E eu fui embora, feliz. O juízo diante do povo de Deus não é condenação. O juízo para o povo de Deus é salvação. Sabe, hoje nós somos acusados, nós somos judiados, as pessoas riem da gente, zombam. Ah, vai na igreja. Ah, você dá oferta na igreja. Ah, rapaz, você é doido. Por que você está indo para lá? Viva a sua vida. E as pessoas vivem na gandaia, na algazarra. Sabe? O juízo para o povo de Deus não é condenação. E eu quero, indo para a parte final, o texto continua. Eu quero ler com vocês Apocalipse 11, verso 18. Olha só o que diz Apocalipse 11, verso 18. Iraram-se as nações, e então veio a sua ira, e o tempo de serem julgados mortos, e o tempo de dar a recompensa aos profetas, e os seus servos, e aos seus santos, e os que temem o teu nome, pequenos e grandes, e tempo de destruir os que destroem a terra. Então a gente percebe aqui, em Apocalipse 11, verso 18, que o tempo do juízo é para serem julgados mortos e darem a recompensa aos profetas. Está aqui. E aos servos, aos santos, grandes e pequenos, sabe? Mas os que temem o nome do Senhor. Então o juízo não é para nossa destruição. Por que eu estou falando de juízo se o tema é a volta de Jesus? Porque quando Jesus voltar, ele vai retribuir. Então o juízo termina
E ele vem à terra. Ele vem à terra para nos buscar. E eu quero terminar lendo esse último texto, um texto poderoso, que também está no livro de Apocalipse, capítulo 19. O tema é bastante amplo e talvez vá surgindo perguntas no seu coração, questionamentos, mas eu quero ler Apocalipse capítulo 19, a partir do verso 11, e eu quero ler com você porque esse é um texto que mexe muito comigo, de 11 a 16. Por quê? Eu já fui militar, servi a marinha, e eu gosto de guerra, assim, deixa eu me expressar melhor, não guerra, sabe? Eu gosto de assistir filmes de guerra, baseados em fatos reais, eu gosto de assistir, gosto de ler aquelas guerras dos valentes de Davi, e esse texto que fala da volta de Jesus, fala ele montado num cavalo branco. A gente sempre tem a impressão assim, Jesus vindo nas nuvens do céu, num trono, tipo um trono flutuante, sabe? Mas o texto aqui está falando assim, que ele, verso 11, vi um céu aberto e apareceu um cavalo branco e o seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro e ele julga e peleja com justiça. Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, ele disse, o Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. Sabe, queridos, a gente percebe que esse cavaleiro aqui é o nosso Senhor Jesus, montado a cavalo. E se ele está montado a cavalo, ele está numa guerra, sabe? É verdade. Quando você vê aqueles filmes de guerra, normalmente você vê assim, os soldados do outro lado, aquelas lutas épicas, né, montados a cavalo, enquanto que na cidade, às vezes está o rei ali sentado no trono, protegido pelos muros e os grandes guerreiros atrás. Mas sabe, aqui está dizendo, não esse trono, ele tem um trono, ele vai vir também com o trono. Mas a Bíblia diz nessa hora que ele viu um céu aberto. Eu posso dizer que o trono é um pouquinho depois dos 1000 anos. Está aqui no verso 11, Apocalipse 20, verso 11. Olha só, eu vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. Mas a gente não vai falar aqui, porque aqui é a parte final, fica para uma próxima. Mas só para dizer para você que vai vir o trono, mas por um período depois do milênio. Mas no capítulo 19 que a gente estava, no verso 11, olha só a descrição desse ser cavaleiro, desse cavaleiro. E com os seus olhos, verso 12, eram cobertos de chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, coroas de louros, de vitória. Esses diademas eram aquelas coroas em que os grandes vitoriosos do Coliseu Romano recebiam, sabe? Aquela coroa de louros de vitória. E ele tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido com um manto salpicado de sangue. Olha, para que talvez alguém imagine assim, será que é Jesus? A Bíblia faz questão de dizer que o manto dele estava salpicado de sangue. E se alguém ainda tem dúvida, e o nome pelo qual se chamava é o Verbo de Deus. Sabe, o Evangelho de João diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo ali é Jesus. Se o Verbo ali era Jesus, em João, aqui em Apocalipse, o Verbo de Deus quem é? Perdão. Se em João ali, o Verbo de Deus era Jesus Cristo. Aqui em Apocalipse, quem era o Verbo de Deus? Jesus Cristo, obviamente, vestido com sangue, porque por causa do sangue dele fomos comprados. E agora, depois do juízo, depois de julgamento, depois de dar a sentença para cada um, ele vem à terra. E ele vem à terra com todo poder e glória. A gente lê esses textos, sabe? Ele vai vir na glória de Deus, do Pai. Está lá em Mateus 16, está lá em Mateus 24, que ele fala que ele vai reunir as nações com a sua glória, mas aqui em Apocalipse,
está dizendo algo muito simples. Seguiam, olha só, verso 14, os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, puro e branco. E da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa no lagar do vinho da ira do Todo-Poderoso. Aqui está falando de algo final. Quando Jesus voltar a essa terra, ele vai vir resgatar o seu povo. Ele mesmo pisa no lagar, na região onde existia um vinho, né? Se fazia o vinho. Só que aí a Bíblia simbolicamente usa o vinho da cólera de Deus. Deus com raiva das nações, entristecido entre as nações, e então ele mistura um vinho, já que o povo gosta de beber, gosta de tomar vinho, então vocês vão tomar um vinho sem mistura, sabe? Puro, mas de ira de Deus. E quem vai até lá, no meio desse lagar e pisa, é alguém que veio vestido a caráter, veio com a sua armadura de guerra, veio para nos buscar. Eu termino dizendo o seguinte: Jesus virá nos buscar com grande poder e glória. É por isso que, quando ele vem nas nuvens dos céus, todo olho verá. E as tribos da terra vão se lamentar. Por que vão se lamentar? Porque ele virá para reger as nações, com vara de ferro. Essa expressão vara de ferro quer dizer que ele vai ser duro com aqueles que sempre foram duros com a palavra de Deus. Não seja duro com a palavra do Senhor. Não seja duro com o Espírito do Senhor que está mexendo no seu coração. Eu não sei como é que é a sua vida. Eu não sei como é que é o seu viver. Eu sei de mim. Mas eu não sei como está você hoje. Mas não importa. Deus comprou a mim e a você na cruz. Hoje, Deus está lá no céu. Jesus Cristo está lá no céu. Julgando. Julgando para condenar os que precisam ser condenados. E salvar, libertar aqueles que, mesmo condenados, confiaram em Jesus. Buscaram Jesus como verdadeiro advogado. E nessa hora, quando ele terminar isso, ele volta, montado a cavalo, com o exército, todo mundo vestido de linho, de puro branco, vindo nas nuvens dos céus, sabe? Com todo poder e glória, cavalgando, como um grande exército, para vir nos resgatar e destruir os ímpios aqui e levar-nos para morarmos com Deus. Nós vamos fazer uma oração. E antes dessa oração, eu quero que você medite um pouquinho numa música. Você vai ouvir uma música agora e eu quero que você feche seus olhos, você medite nessa letra e após a música, nós sim faremos uma oração pedindo ao Senhor que ele possa, de fato, vir a cavalo, montado a cavalo, um cavaleiro fiel, que julga e peleja com justiça, para julgar a nossa vida com justiça e pelejar por nós também com justiça. Feche seus olhos, medite nessa letra e depois, após a música, nós faremos a oração final. Maravilhoso Deus, Pai querido, agradecemos a Ti, Senhor, porque estamos numa vigília, já tarde da noite, falando aos nossos irmãos e amigos que estão lá do outro lado do oceano, lá na Europa, lá em Portugal, falando da volta de Jesus, falando dos acontecimentos, falando de um juízo no céu, de um juízo que Deus vai nos salvar e vai condenar, não a nós, mas vai condenar aqueles que, sabe, zombaram de Ti. Estamos nós aqui, Senhor, muitas vezes sofrendo, clamando por justiça, chorando,
muitas vezes entrando em agonia profunda, em depressões, para tentar fazer a tua vontade. Nos ajude, Senhor. E do mesmo jeito que eu tive um pálido deslumbre com aquela juíza dizendo para mim que eu estava em paz, porque eu segui o protocolo que teria que fazer, eu sei, Senhor, que se buscarmos o Senhor Jesus, Ele mudará a nossa vida. Ele ensinará o nosso caminho, ensinará o que a gente deve fazer. E aí, no dia do juízo nosso, Ele vai dar a nossa salvação. E quando voltar a cavalo, Ele voltará montado com todos os anjos para nos resgatar deste mundo mau. Os povos da terra vão lamentar, vão olhar, vão enxergar. Até os que transpassaram. O Senhor vai ressuscitar esse povo que transpassou. Esse povo que fez maldade com Jesus no Calvário. O Senhor vai ressuscitar esse povo até antes do Senhor vir, só para eles verem que de fato eles mataram o Salvador. Então, Senhor, quando isso acontecer, que o Senhor virá, então nós seremos transformados num abrir e piscar de olhos e seremos levados para as nuvens dos céus, para o encontro do Senhor nos ares. Nos abençoe, Senhor, nos dê a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa continuar abençoando a você, a programação aí, e pode ter certeza que se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe, Deus cuide de você.